Aleluia. Salve, amada igreja, com a graça e a paz gloriosa do Príncipe da Paz. Glória a Deus. Podeis sentar, igreja. Glória a Jesus. Bendito é o nome santo do Senhor Jesus. Fazia tempo que, num dia de pregação, o cara sempre ataca. Muito obrigada, meu irmão. Mas fazia tempo. Hoje ele só apareceu de rabo chique. Eita, glória. Mas ele sabe que se aparecer de rabo chique, vai pro chique tem tudo também, né? Meu Deus. Glória a Deus. Amados, sem mais delongas, agradeço cada um. Até a Lu, que bênção, né? A Lu, Vinícius, meu parceiro de guerra, Sebastião, até que enfim ele veio. Eita, glória. Obrigada pela presença, meus amados. Minha parceira bendita, pastora Maria também, um imenso prazer. Esse hino, eita glória, me injetou ânimo. Glória a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Vamos abrir em 1 Pedro, no capítulo 5, para começar. E depois vamos ver o que o Senhor tem para nós. Né? Com certeza o Senhor tem bênçãos para nós nesta noite. Aleluia. Na carta de 1 Pedro, no capítulo 5, eu vou ler rapidamente do 1 ao 9. Eu e a igreja, né? Não estou sozinha. Glória a Deus. Aleluia. Conselho aos presbíteros e aos jovens. Pedro aqui está dando um conselho aos anciãos que estão entre vós, admoesto eu, que sou juntamente com eles ancião e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas por voluntariedade, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Aleluia. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestidos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aleluia. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Só até aqui, amado. Tem versículo que salta aos nossos olhos, né? E o 4 é um deles, que diz assim: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Aleluia. Oh, aleluia, amados. E tem pessoas querendo coroa aqui, querendo galardão aqui, né? Eu quero essa da mão do sumo pastor. Glória a Deus, né, amados? É bênção purinha.
em 1 Tessalonicenses também fala algo parecido. 1 Tessalonicenses 5, não, quer dizer 2, verso... Eu dei uma perdida aqui, mas é coisa da idade, né? 2:15. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra ou por epístola nossa. E o próprio Senhor Jesus Cristo, Deus e Pai, que nos amou em graça e nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os nossos corações. Não, está falando de sobriedade, mas eu não achei o versículo. Mas eu vou achar, daqui a pouquinho. Aí a gente já pega no trânsito, né? Louvado o nome do Senhor, aleluia. O tema, amado, que eu coloquei nessa mensagem é torre de vigia, que vamos falar sobre sobriedade, sobre vigilância e sobre o cristão não dormir. Então o texto base é lógico, né? Eu estava no versículo errado. É Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:6. E eu estava vendo 2, aí não ia achar mesmo, né, amados? 1 Tessalonicenses 5 e verso 6. Não durmamos, pois, com os demais, mas vigiamos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, os que se embebedam, embebedam de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Eu peço perdão pela confusão que eu fiz. Eu acho que dependendo que eu comi, eu devo estar com início de hipoglicemia. Vai estar repreendido em nome do Senhor Jesus. Amados, então, o texto de 1 Pedro 5:8, que fala sobre a sobriedade, né? Em Ezequiel 33:7, vai falar sobre atalaia. Então tem tudo a ver, torre de vigia, como ser um atalaia. Na antiguidade existiam torres de vigia sobre as muralhas. O atalaia ficava no alto observando o perigo enquanto o povo dormia. Ele vigiava. Eita glória! Se ele cochilasse, a cidade inteira podia ser destruída. Hoje, Deus procura atalaias espirituais, crentes atentos, sóbrios e vigilantes. Aleluia, mano. Vocês conhecem alguém assim? Que levanta 3 horas da manhã e está orando pela igreja, está orando? Tem dia que está meio cochilando, mas está atento. Eita glória! Bendito é o nome do Senhor, né? O problema é que muitos estão distraídos, embriagados pelas coisas do mundo, pelo pecado, pelas emoções e pelos desejos da carne. O inimigo procura brechas. Sede sóbrios e vigiai. Na guerra antiga existiam máquinas de guerras, catapultas, arietes
prisma de destruição. Essas armas tinham um objetivo: abrir brecha nas muralhas. O diabo continua trabalhando assim: uma brecha na oração, uma brecha na vigilância, uma brecha no caráter, uma brecha no casamento, uma brecha na santidade, porque ninguém viu, ninguém cai de uma vez. Primeiro o inimigo abre pequenas rachaduras. Meu Deus, o cristão não pode estar embriagado. Tessalonicenses 5, 6 e 7 fala: a embriaguez aqui não fala apenas de bebida, fala de uma mente dominada pela distração do mundo. Tem gente embriagada pelo orgulho, pelo pecado escondido, pela vaidade, pela ira, pela pornografia, pelas amizades erradas, pelas redes sociais, pelo sono espiritual. Enquanto o inimigo avança, muitos estão distraídos. Um vigia distraído coloca toda a cidade em risco. Amados, que perigo, né? E Satanás está doidinho para atacar. O atalaia tem responsabilidade. Ezequiel 33, 7. Não precisa abrir, viu, amado? Se não quiser. Eu vou ler. Eu fiz o dever de casa. Direitinho. Glória a Deus. Ezequiel 33, 7 fala que o atalaia precisava avisar quando o inimigo vinha. O crente vigilante percebe o perigo, discerne o pecado, protege a família, vigia sua casa, vigia sua mente, vigia suas companhias. Quem não vigia acaba sendo surpreendido. Meu Deus, não é fácil não, né? O pecado sempre esconde a armadilha. O pecado é parecido com um camundongo na ratoeira. Ele vê o peixe, mas não vê o ferro. Vê o prazer, mas não vê a prisão. Vê a vontade, mas não vê a consequência. O camundongo jamais imagina que ficará agonizando na ratoeira. Meu Deus, assim também é o pecado. Começa pequeno, parece inofensivo, parece prazeroso, mas termina em dor, destruição e morte espiritual. O diabo nunca mostra a armadilha inteira. Que coisa, amados, é grave, né? E nós temos visto demais, né? Irmãos que foram sendo arrastados, como uma mensagem que eu assisti uma vez, até o pastor Manuel me deve lembrar desse cara. Se não me engano, o nome dele era Enéas Tognin, que pregou essa mensagem. O senhor deve lembrar desse nome, que falava da águia e o bezerro. Uma grande tempestade e aquela enxurrada forte, mas a águia estava de olho no bezerro. E aí ela vem, ela crava as suas unhas naquele filhote e ela aproveita para arrastá-lo por causa da tempestade. A mãe não podia, eles estavam sendo envolvidos pela enxurrada. E a águia crava suas unhas, mas ela acredita que ela vai aguentar arrastar o bezerro, mas a correnteza era forte demais. E ela acaba morrendo junto com sua presa. Desacreditada, né? Foi pegar uma presa muito além da força que ela podia. Talvez num dia de sol ela poderia ter logrado êxito, mas num dia de tempestade, numa água corrente, ela acaba
vigilantes, crentes que não dormem espiritualmente, porque quando vigia está atento. A brecha é fechada, a muralha permanece firme e o inimigo não consegue entrar. Uma pequena brecha pode destruir uma grande muralha. Quem perde a vigilância entrega terreno. O inimigo, o pecado, sempre oferece o queijo, mas esconde a ratoeira. Deus não chamou a igreja para dormir, mas para vigiar. O inimigo procura brechas, mas Deus procura atalaia. E aí, amados, tem algum atalaia aqui? Deus pode contar conosco. Aleluia! Glória a Deus! Eita glória! Senhor, desperta os atalaias dessa geração. Eita glória! Deus é bom. Amados, eu vou dar uma pincelada para não ficar devendo o Ezequiel que eu disse. Deus poderoso. O Ezequiel, Deus constitui o profeta como um sentinela ou atalaia para alertar o povo. E aí Deus diz para ele assim: a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciará da minha parte. Oh, aleluia, amado. Numa geração que os falsos profetas estão usando Deus, em vez de deixar Deus usá-los, né? E aí, Deus fala isso para Ezequiel: ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciará da minha parte. Ser um atalaia é responsabilidade e cuidado espiritual. Falando sobre vigilância, nós vemos também Neemias 4, 17 e 18, Neemias descreve a estratégia de defesa e reconstrução dos muros de Jerusalém. Amados, olha que coisa gloriosa. Neemias e os seus companheiros que estavam construindo o muro, eles estavam tão perseguidos, a ponto de usar numa mão a ferramenta de trabalho, na outra empunhava uma arma de defesa. Tal era o perigo e a perseguição para poder concluir o muro. Meu Deus! Matou que Paulo falou, né? Paulo foi Pedro mesmo que falou, né? Que essas coisas estão acontecendo com os nossos irmãos no mundo. Misericórdia. Então não somos só nós, né? A qual é Pedro, segunda Pedro, não, é a primeira vez. A qual, que é do 1 ao 9 que eu li, é no 9, ao qual resisti firmes na fé, sabendo as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. É Jesus. O dia que você pensa que a tua cruz está pesada, tem irmãos arrastando a vida. Tem irmãos com o ombro todo esfolado e dizendo que Deus é bom. Aleluia. E clamando o Salmo 70. Apressa-te, Senhor, para me socorrer. Né? Meu Deus. Aí, amados, lá no livro de Cantares 2,15 está escrito assim: apanhai-me as raposas
e as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Meu Deus, essa mensagem, amada, é o complemento da torre de vigia, porque lá nas vinhas haviam torre de vigias até para os animais, porque enquanto eles estavam preocupados com as raposas maiores, as raposinhas entravam pelas pequenas brechas e comiam as florzinhas da vinha. Então, amados, é parecido com a vida do cristão, que às vezes nós estamos preocupados com o adultério, com a pedofilia, com a pornografia, e às vezes tem pecadinho pequeno, corroendo como gangrena, né, amados? E às vezes a gente não vê, e as raposinhas vêm, e ela não destrói a uva já adulta, ela destrói as florzinhas, e se não tiver flor, não haverá colheita de uva. Grave, né, amados? Então, a distração, amados, é o oposto da vigilância. Nós estamos numa era que precisamos vigiar e vigiar, sermos atalaia, porque se aquele atalaia dormisse na torre, os soldados que saíam das brechas destruiriam. Ele nem precisava de arma, ele só precisava de atenção, porque tinha outros companheiros armados. Se ele estivesse vigilante, o atalaia, aí ele passava a informação para os outros armados, e aí eles saíam e venciam. E soldados armados precisavam ficar nas brechas, porque o inimigo fazia brecha com máquina de guerra, e às vezes também pelos cataclismas, pelos fenômenos da natureza, né? Havia brecha nas muralhas, mas eles precisavam ficar nas brechas e na torre de vigia. Se fechasse esses dois lugares, não haveria perigo. Então, amados, enquanto os nossos filhos dormem, nós precisamos ficar na brecha. Né? Enquanto os falsos profetas sobem nos púlpitos para encher bexiga, nós passamos dia e noite comendo a palavra, para pregar a palavra genuína, porque a revelação está aqui, né? A revelação está toda aqui. Glória a Deus. Quem viu o Senhor Jesus lá no livro da Revelação foi João, né? Nós estamos aqui vivendo a revelação pela palavra, né? E pela fé nós estamos vendo também o Senhor Jesus, como João descreveu, com o cabelo branco como a neve, com a túnica branca como a neve, com os pés reluzentes como tambor, e escrito na sua coxa: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora não mais com a coroa de espinho, agora coroado com a sua coroa de vitória. Agora não mais como cordeiro, agora é o leão,
Glória a Deus. O Senhor desperta os atalaias dessa geração. Tira da igreja toda distração, toda embriaguez espiritual, toda brecha escondida. Nos faz vigilante até a tua volta, em nome do Senhor Jesus. Esse é o desejo do nosso coração, que estejamos vigilantes, sóbrios, glória a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor Jesus. Então, amados, na torre ficava os atalaias, tanto para a guerra como para vigiar as vinhas, porque as vinhas era o maior perigo, era as raposinhas, né, meus amados? Para encerrar essa mensagem, amados, eu quero deixar uma conclusão aqui. Quando houve a guerra dos 6 dias, Israel não tinha nenhuma chance de vencer. Israel estava com o inimigo dele, o Egito, a Síria, a Jordânia e outros com muitos mais soldados. Mas o Senhor, os líderes e os soldados viram a olhos nus anjos voando, luzes pelo céu, e pareciam que havia alguém dando ordem para os inimigos pararem. E há quem diga que apareceram também aviões do nada, que ninguém reconheceu, e Israel venceu. Então eu estou aqui nessa noite, meu irmão, para dizer: seja qual for o tamanho do teu inimigo, se precisar vai ser luzes, se precisar vai vir anjo, se precisar vem avião, e se precisar o Senhor dos exércitos manda o seu exército do céu e vence em nome de Jesus Cristo. Porque está escrito em Deuteronômio 20 e versículo 4: porque o Senhor vosso Deus é o que vai